Olá, você que nos ouve, nos vê. É um prazer estar de volta. Hoje vamos falar de dúvidas. É pecado o cristão ter dúvidas? Há dúvidas boas, há dúvidas ruins, há dúvidas que a gente deve ter, há dúvidas que a gente não deve ter. Enfim, como o cristão fica diante das dúvidas que ele acumula a respeito da sua fé? Alícia, dê o seu alô para quem está nos vendo e ouvindo. Olá, bem-vindo aqui para mais um dia de palavra do Senhor, para você aprender mais coisas na sua caminhada cristã. Ok, então, antes de prosseguir, solta a vinheta. Vamos então falar de dúvidas boas e de dúvidas ruins na vida espiritual. E eu quero começar lembrando para você que está nos vendo e ouvindo aqui que o ato de duvidar não é pecado. A dúvida é natural no caminho do crescimento espiritual de qualquer pessoa. Vou dar um exemplo. Você vai estudar matemática. Não importa o professor que você tenha, seja ele bom, seja ele ruim. Não importa se você é esforçado, não é esforçado. Não importa se você é mais inteligente ou menos inteligente. Eu te prometo uma coisa: vai chegar um momento que você vai ter dúvida. E você vai ter que batalhar com essa dúvida. Você não vai entender tudo, você não vai compreender tudo. Você vai ter dúvida. Isso não quer dizer que você não está progredindo no caminho da matemática. Quer dizer apenas que o processo de conhecimento, de adquirir informações, organizar informações, que é o processo do conhecimento, ele gera dúvidas. E a mesma coisa é com as questões da fé. A gente se converte, não sabe absolutamente nada sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, e aí começa a ser discipulado, a ser informado de como as coisas são. E aí as dúvidas surgem, e elas são naturais. Infelizmente, há dentro do movimento evangélico uma ideia de que dúvida é uma coisa pecaminosa. Quem duvida é porque não está salvo. Que a pessoa que está salva não duvida. Não é verdade. Se você olhar na Bíblia, há inúmeros personagens importantes, como João Batista, como o apóstolo Tomé e outros, que tiveram dúvidas. E nem por isso foram criticados pelo fato de terem dúvidas. A dúvida é parte da vida, ela é parte do processo. E ela precisa ser tratada de uma maneira adequada. Então, eu vou começar aqui, Alice, explicando 3 tipos de dúvidas diferentes e as consequências que elas têm. A primeira delas, o primeiro tipo, é o que eu chamei de dúvida intelectual. É a dúvida porque você não entende alguma coisa. Então, por exemplo, te explicam sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E eu não estou falando isso por acaso, porque eu sei que você, Alicia, já teve dúvidas sobre isso, né? Você tem lá, não é um conceito fácil entender que Deus é três pessoas, mas que tem uma unidade, é uma só, etc. Não é trivial isso. Não é uma coisa que é simples, né? E, no entanto, as pessoas, quando aprendem esse conceito, acabam tendo dúvidas. É natural, a dúvida é natural. E eu vou dar um exemplo bíblico de dúvida intelectual. Vou dar um exemplo que aconteceu com o apóstolo Tomé. Ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E lá em João 20, 24 a 29, conta a história da dúvida dele. Onde nasce a dúvida dele? Jesus morreu, foi enterrado e ressuscitou. Ora, a ideia de alguém ressuscitado naquela época era uma coisa impensável.
Ninguém tinha muito esse conceito, todo mundo só pensava em ressurreição no final dos tempos, no julgamento final, etc. E aí Jesus aparece ressuscitado no meio deles. E Tomé teve dúvidas, ele não entendeu. Na primeira aparição de Jesus, ele não estava, e quando contaram para ele o que tinham visto Jesus, ele duvidou. Olha o que o texto bíblico fala. Tomé, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ora, isso aí é uma dúvida intelectual. Ele não tinha condição de entender e aceitar aquilo que tinha acontecido, porque ele não entendia aquilo. Simplesmente ele não entendia. E ele, como ele não tinha visto Jesus, ele só tinha o depoimento dos outros apóstolos e discípulos, ele duvidou. Gente, vamos parar para pensar, é uma dúvida razoável. É uma dúvida, você imagina, alguém chega para mim e diz, fulano ressuscitou. Claro, por mais que eu confie na pessoa que falou, eu vou ficar confuso. Não tem nenhuma dificuldade. E essa dúvida, Alice, eu gostaria de comentar que ela costuma ser boa, porque ela ajuda o crescimento espiritual, ela nasce do crescimento espiritual. Ninguém vai ter dúvida sobre a Trindade se não souber que existe uma Trindade. Aí, aprende que existe uma Trindade, aprende que ela é formada por Pai, Filho e Espírito Santo, e aí, em dado momento, duvida de como aquilo funciona. Então, a dúvida vem do crescimento espiritual, vem do crescimento do conhecimento. Quem não sabe o que é a Trindade, não tem a menor noção do que é a Trindade, não vai ter dúvida. Então, quanto mais você cresce em conhecimento, em entendimento, mais você fica sujeito a dúvidas. Isso é natural. Isso não tem nada a ver com falta de fé, não tem nada a ver que a pessoa não tem salvação, tem a ver com o próprio processo de conhecimento. E há muitas dúvidas intelectuais que são comuns, aparecem toda hora. Nós lidamos aqui no nosso trabalho toda hora com essas dúvidas. Vou dar aqui alguns exemplos, não vou ter tempo de tirar essas dúvidas, porque a live de hoje não é para isso. Mas eu vou dar exemplo de dúvidas que a gente recebe aqui todas as horas. Quer ver? A Bíblia tem todos os livros que deveria ter? Não ficou algum livro importante do lado de fora? Não tem algum livro dentro da Bíblia que não deveria estar? Por exemplo, como o Cantares de Salomão, que é um livro erótico. Esse livro devia estar na Bíblia? Não há evangelhos que falam que não estão na Bíblia, que foram. Está cheio de notícia disso aí na imprensa. Então, será que não está faltando algum livro? É uma dúvida intelectual razoável. Como também é a dúvida como a Bíblia chegou até mim. Como é que eu tenho a Bíblia na minha mão hoje e posso ler? Como eu sei que o texto da Bíblia que eu leio hoje é o texto que Deus de fato inspirou? São dúvidas razoabilíssimas. Uma outra dúvida que eu volte e me recebo, Alice. Quem criou o Criador? Deus é o Criador de tudo. Mas quem criou Deus? É uma dúvida. A resposta, ninguém criou Deus porque Deus é eterno, mas é uma discussão, é uma dúvida razoável. Outra, que é muito comum, essa é uma dúvida que você luta com Que eu ela. sempre tenho. Por que É. existe o mal no mundo se Deus é todo-poderoso e é bom? O chamado problema do mal, o da teodiceia. É uma dúvida comum, muitas pessoas têm. Não tem nada de errado de ter a dúvida. O segundo tipo de dúvida, Alicia, é emocional. Ele normalmente vem do sofrimento. Eu começo a sofrer, eu acho que não deveria sofrer, por que que Deus não me protegeu, por que que Deus não me tirou disso? E aí eu começo a duvidar.
a dúvida emocional, ela tem uma outra causa, não é uma causa necessariamente de falta de entendimento, como é a dúvida intelectual. Ela é fruto de algo que acontece, da vida acontecendo, né, normalmente, e a gente não tem resposta para algumas coisas. E aí bate uma dúvida danada. Isso aconteceu na Bíblia também, lá em Lucas 7, 18 a 22. Conta a história de João Batista. Para quem não lembra, João Batista foi um profeta que veio antes de Jesus. Ele era, inclusive, primo de Jesus. Ele era o precursor de Jesus. Ele era a voz do que clama no deserto, que preparava os caminhos do Senhor, que é Jesus. João Batista foi uma pessoa importantíssima. Jesus falou dele que, dentre os nascidos de mulher, portanto, dentre os seres humanos, nenhum tinha sido tão importante como João. Ele era fundamental. E ele estava preso porque ele tinha entrado num atrito com o rei Herodes Antipas, né, que era o rei que dominava lá o local onde ele vivia, e ele acabou preso e acabou morto, né? Ele teve a cabeça cortada, etc. E nesse período que ele estava preso, em condições precárias, as prisões naquela época eram coisas horrorosas, sem saber bem o que estava acontecendo, ele duvidou. Então, olha o que aconteceu. Os discípulos de João Batista contaram-lhe todas essas coisas sobre Jesus. Eles tinham visto coisas de Jesus, Jesus fazendo milagres, Jesus ensinando, e foram contar para João. Chamando dois deles, João enviou-os para perguntarem, enviou-os a Jesus para perguntarem: És tu, Jesus, aquele que haveria de vir, ou seja, és tu o Messias, ou devemos esperar algum outro? Ele duvidou. Jesus é o Messias verdadeiramente? E Jesus respondeu com delicadeza. Ele disse: Olha, vejam as minhas obras, vejam os milagres, vejam o que eu estou falando e vão contar para João. Ou seja, deu a informação necessária e teve carinho. Então, foi assim que Jesus respondeu. Jesus não brigou com João, não disse: João, você é um perdido, você vai perder a salvação. Não, Jesus teve carinho. Agora, normalmente, a dúvida emocional tem na sua raiz uma dúvida intelectual. Ou seja, tem algo que não está bem explicado no entendimento da fé, que dá margem a uma interpretação errada que depois se choca com a realidade e aí gera dúvida emocional. Vou dar um exemplo. Lá em Romanos 8, 28, diz assim: tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a pessoa só lê essa parte do versículo: poxa, tudo vai colaborar com o meu bem. Aí ela perde o emprego. Aí uma pessoa querida dela fica doente com uma doença mortal. Pô, como tudo está colaborando para o meu bem? É que tem uma questão intelectual, um mau entendimento aí, porque na continuidade do mesmo versículo tem uma segunda parte que diz assim: para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse versículo não se aplica a todos os cristãos, eles se aplicam a alguns cristãos, que têm um chamado especial, têm uma característica especial. E mesmo assim, e se tudo contribui para o bem não é necessariamente o conforto, uma vida feliz, basta ver a vida do apóstolo Paulo. Então, uma dúvida intelectual, não interpretar bem esse versículo, leva a uma dúvida emocional, porque vem a crise. Ué, mas Deus não ia me proteger contra todos os problemas e agora pintou um problema, como é que eu faço? E aí bate a crise emocional. E a forma de resolver a dúvida intelectual, eu já falei, é dar informações, é explicar, não proibir a pessoa de duvidar, como fazem algumas igrejas e pastores. A forma de lidar com a dúvida emocional é, se tiver alguma raiz de dúvida intelectual, tirar a dúvida, como nesse caso de Romanos 8, 28, dar apoio, dar informações, como Jesus fez com João Batista. Agora, há um terceiro tipo de dúvida, Alicia, que é o que eu chamo de dúvida da vontade.
A dúvida nasce na vontade da pessoa e por isso é mais difícil de tratar. A pessoa duvida porque ela quer duvidar. Não é porque ela não entendeu, não é porque ela passou por uma crise emocional. Ela duvida porque ela quer duvidar. Uma vez eu estava assistindo um debate entre um acadêmico cristão e um acadêmico ateu. Duas pessoas altamente qualificadas debatendo sobre a existência de Deus. E aí o cristão virou para o ateu e perguntou assim: que provas, que coisas você precisaria receber para passar a acreditar em Deus? Ou seja, que informações, que provas, que evidências precisariam chegar nas suas mãos para você passar a acreditar em Deus? E o ateu foi sincero, ele respondeu: nenhuma. Ou seja, ele queria duvidar. Ele duvidava porque ele não estava confortável com a ideia de um Deus criador, soberano, ao qual ele respondia, que podia dar mandamentos a eles. Ele não gosta dessa ideia de um Deus que dá mandamentos para ele. Ele não gosta, ele não quer que Deus exista. Então, a dúvida dele não vem de algo que ele não sabe, não vem de algo que ele sofreu, vem de algo que ele decidiu que não serve para ele. E essa dúvida é dificílima de superar. Vamos ver um exemplo na Bíblia? Mateus 12, 38 a 40. Jesus estava em debate com os fariseus e os mestres da lei. E olha o que aconteceu. Então, alguns fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso. Esses homens não queriam acreditar em Jesus e ficavam fazendo pegadinhas com Jesus toda hora. Como uma vez chegaram para ele e disseram: Mestre, é lícito pagar imposto para os romanos? Era uma pegadinha. Aqui é a mesma coisa. Eu quero um sinal milagroso. Se você me der um sinal, eu vou acreditar. É claro que se Jesus desse o sinal X, eles iam pedir mais. Se desse o Y, eles iam pedir mais. Eles não queriam acreditar. E olha o que Jesus respondeu, olha como ele foi duro. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o de Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e noites no coração da terra. Ele estava falando do período que ele ficou enterrado antes de ressuscitar, entre a sexta-feira e o domingo. Então, o único sinal que seria dado seria da morte e da ressurreição dele. Isso é mais que suficiente. Jesus foi duro na resposta, ele chamou os caras de geração perversa e adúltera. E aí o adúltero, Alice, não é que acusando eles a terem outras mulheres, não. O adúltero aí é adulterar em relação a Deus, no sentido de ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. É disso que Jesus está falando. E ele se recusou a fazer o que eles pediram. No caso de João Batista teve uma dúvida emocional e Jesus deu informações, atendeu os enviados. João Batista teve paciência. Aqui não teve paciência nenhuma. Então, Jesus reagiu com Tomé e João Batista de um jeito e reagiu com esses caras de outra forma. Porque a dúvida da vontade é uma coisa perniciosa. É como que a pessoa diz assim para Deus: ó, fica na sua que eu fico na minha. Eu tenho dúvidas, eu tenho um monte de dúvidas, mas eu não quero que essas dúvidas sejam esclarecidas, eu quero ficar no meu canto. Me deixe em paz. Então, as conclusões dúvidas acontecem, elas são naturais e são até desejáveis, porque à medida que você esclarece as dúvidas, você vai crescendo na fé. Quer dizer, o ato de duvidar em si não é pecaminoso, não é errado. Os pastores que impedem que os membros das suas igrejas duvidem ficam amarretadas, acajadadas, impedindo que as pessoas demonstrem dúvidas, estão errando profundamente. Não foi assim que Jesus agiu. Dúvidas existem para serem tiradas. Agora, o problema é que dúvidas você tem e o que você faz com elas.
As dúvidas emocionais e intelectuais podem ser tiradas com explicação, apoio emocional, se necessário, e assim por diante. Agora, dúvidas da vontade são ruins, elas não são tiradas. Agora, se você tem uma dúvida intelectual ou uma dúvida emocional, e 30 anos depois você está no mesmo lugar, a dúvida em si não é ruim, That's the question. mas você não está tratando disso como deveria. Você tem que evoluir, você tem que sair desta situação de ficar duvidando. Alicia, seus comentários. Você já duvidou, Alicia? Eu sou a rainha da dúvida, Vinícius. Eu acho que é assim. Primeiro, vamos colocar algumas questões. Eu me converti adulta, né? Mais que adulta, com 40 anos. Então, eu tinha uma base cristã, eu acreditava em Deus, eu fui criada numa família católica, enfim. A questão é que, assim, no primeiro momento, as minhas dúvidas, elas tinham um pouco a ver com o fato de que eu, há muitos anos, construía toda a minha vida com base numa coisa lógica, numa racionalidade cartesiana, lógico. Então, se isso acontece, tem uma causa, um efeito e tal. As coisas de Deus não funcionam assim. Há questões que você não vai ter respostas, são os chamados mistérios de Deus, né? Mas quando a gente está nessa caminhada, pessoas como eu, por exemplo, fica tentando ter uma causa. Então, por exemplo, por que uma questão até hoje que eu não... Que assim, eu lido, eu toco em frente, eu sigo, isso não me impediu de ter toda uma prática cristã, etc. Mas a questão do mal é uma questão, para mim, que não tem lógica, que não tem explicação. Por quê? Por quê? Porque eu vou morrer sem isso. Mas eu não deixei de crescer espiritualmente por ter esta dúvida. Eu acho que essa é uma questão importante também que você fala, que é assim, você pode carregar uma dúvida. Claro que hoje ela é uma dúvida muito menorzinha, assim, eu convivo melhor com ela, não tenho uma explicação racional para ela, mas eu convivo melhor com ela do que lá atrás, 20 anos. O que acontece, eu acho, é quando você tem uma dúvida e essa dúvida atrapalha todo o seu conteúdo espiritual, toda a sua vivência espiritual. Então, você, cada vez que se vê diante da sua dúvida, você começa, mas Deus existe? Deus não existe? Entendeu? Ah, mas isso está certo, isso está errado, que é juízo de valor, né? Então, eu acho que a dúvida, ela não pode atrapalhar a sua caminhada cristã. Então, quando você está falando dessas dúvidas que não, como a do ateu, a pessoa, na verdade, ela não está querendo entender como funciona a sua relação com Deus, como é Deus, o que é, como a Bíblia fala. Não, ela quer desconstruir aquilo. Ela quer que você não tenha a mesma resposta para, entendeu? Para ela não ir em frente. Então, eu acho que, assim, muito boa essa sua explicação, né? De que dúvidas sempre as teremos. Você concorda? Talvez algumas pessoas não tenham, mas há pessoas que têm. Eu sou uma pessoa, e eu vou dizer para você, Vinícius, eu não tenho assim, questionamentos única e exclusivamente com a questão do mal, por exemplo, né? Eu acho que às vezes a gente olha para o cristão, e a gente já falou disso aqui, sentado ali no banco da igreja, e a gente tende a fazer um julgamento. Por exemplo, a gente já falou de julgamento aqui, mas por que você tende a fazer um julgamento? Porque você não compreende como é que funciona a relação de Deus com os outros, porque você sabe da sua. Mas você não sabe da intimidade daquela pessoa que está lá sentada no banco da sua igreja, como é que está a tratativa dela com Deus. Então, alguma coisa que aparentemente parece errada para você pode estar dentro de uma caminhada que Deus está construindo para aquela pessoa, né? Então, eu acho que a dúvida é saudável, só que isso que você falou, se ela for realmente uma dúvida legítima, no sentido de que você quer mesmo saber como é isso, para continuar a sua caminhada cristã, e não
para uma discussão de desconstrução da presença de Deus na sua vida, que é uma coisa que o ateu faz muito. Ele quer, a ele não basta ele não crer em Deus. Ele quer te convencer a não crer também, que eu acho uma coisa meio, né? Cada um com as suas crenças. Você conta da sua, o outro adere se quiser. Agora, você não fica lá insistindo. Então, acho que isso é uma coisa importante. Tenha as suas dúvidas? Tenha. Busque as respostas. Vá ver posts, vá ler, vá assistir, ouvir sermão, leia algum livro, né? A literatura tem uma literatura cristã aí muito interessante. Agora, a dúvida pode permanecer com você? Pode. A minha, vou levar algumas dúvidas comigo para lá para cima. A gente sempre diz que quando chegar lá vai perguntar, mas com certeza quando chegar lá não tem a menor importância mais, então vou perguntar nada, mas tenho essa fantasia de que quando eu chegar lá vou fazer umas perguntinhas porque eu não entendi bem como é que esse negócio funcionava aqui. Mas aí também, se eu souber, não vou poder voltar para contar, não vou poder fazer nada, então não faz muita diferença. Mas ela não pode te impedir de ser um verdadeiro cristão. As minhas ficam comigo, dou uma ajustadinha nelas e sigo em frente e continuo abastecendo, fortalecendo meu relacionamento com Deus e não deixo que isso impeça eu ter uma vida plenamente cristã. Isso que você falou é verdade. Eu vou dar um depoimento de uma dúvida que eu tive, uma dúvida intelectual. Todo mundo sabe, está escrito na Bíblia, que a salvação é por fé, não é por obra. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Mas aí eu comecei a pensar comigo mesmo. Mas eu crer é um ato. Então, se eu crer é uma condição para eu ser salvo, existe algo que eu tenho que fazer, portanto, uma obra que é o ato de Sim. acreditar para ser salvo. Então, há uma contradição aí. É uma dúvida bem razoável. É uma dúvida fruto de um crescimento na fé. Você vai entender alguma coisa e lá você tem uma dúvida, não é? E eu fiquei com essa dúvida há muito tempo. E confesso a você que procurei em vários lugares, nunca encontrei assim uma resposta clara para esse tipo de coisa, que parece uma coisa razoável, né, óbvia, de você ter dúvida, e nunca vi nenhum livro respondendo essa pergunta assim diretamente. Conversei com pastores, enrolaram e não disseram, não deram uma resposta. Até que um dia, lendo um troço, por acaso, não estava lendo sobre isso, estava lendo sobre outra coisa, mas estava lendo. E veio a resposta. A resposta é simples, a resposta é assim, salvação é como um cheque. Jesus bota um cheque na mão de cada pessoa. Está lá o cheque, vale a salvação, assinado Jesus. A crença, crer, é você ir no banco depositar o cheque. Se você não acredita, você bota o cheque na gaveta, você deixa o cheque em cima da mesa, cai café, derrama água, vem a criança e brinca, o cachorro lambe, o cheque se estraga, não acontece nada. A salvação não funciona, porque você não foi no banco depositar. Ter fé é pegar o cheque e depositar. Não é uma obra. E você ir no banco e depositar o cheque não tem mérito nenhum, não tem obra nenhuma, porque, evidentemente, o cheque só vale se tiver depositado na conta. Então, essa explicação singela, até boba, matou a minha dúvida. Agora, vamos imaginar que eu não conseguisse tirar a minha dúvida. Isso teria abalado minha fé, jogado minha fé fora? Não, eu continuaria com a minha vida. Eu talvez teria dificuldade de explicar para as pessoas, dar aula sobre esse tema, etc., me enrolar em algum momento, mas eu não perderia o meu caminho religioso por causa disso. Mas há pessoas que perdem. Por exemplo, você é convencido de que pelo professor que você estudou, pelo artigo que você leu,
que a Bíblia não tem todos os livros que deveria ter, que tem livros que deveriam estar, que assim, e o livro que não está fala isso, e a pessoa se perde. Então, há dúvidas que você consegue conviver com ela, como você, Alice, na questão do mal, porque o mal existe, Vai, vou com ela para o resto da vida. você consegue sobreviver, mas há dúvidas que te tiram do caminho. Há dúvidas por exemplo, uma dúvida que eu já esclareci de pessoas, não vou ter tempo aqui de explicar, dizer assim, mas por que Jesus morrer na cruz limpa os meus pecados? Por quê? Que mecanismo é esse? É uma dúvida razoável. O que é isso? Como isso funciona? É uma dúvida razoável. E a pessoa pode ter dificuldade de acreditar em Jesus como seu Salvador se ela não tem uma explicação para isso. Então, há dúvidas intelectuais que a gente convive, como essa que você citou, como a que eu citei, que eu consegui tirar, mas há dúvidas que podem gerar uma pedra de tropeço, como Jesus falou em relação a João Batista. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente deve procurar tirá-la. Não deve ser uma coisa obsessiva, mas a gente deve procurar tirá-la. Como vai tirar? Lê sobre o assunto, conversa com quem sabe, vê vídeos, procura. Eu procurei quando eu estava desistindo de ter a resposta, um dia da resposta tropeçou na minha frente. Eu já tinha ouvido uma série de outras respostas que não me convenceram, mas a resposta que me convenceu, eu tropecei nela. E eu estava Agora, preparado. eu quero te dizer uma coisa também, Vinícius, para você. A gente está falando dos tipos de dúvidas, etc. Mas eu tenho um incômodo, vamos dizer assim, com gente também que não tem dúvida nenhuma. Ah, não, eu Porque não o acredito nisso. cristianismo, para mim, é um processo, por isso que é a caminhada, o caminho, Jesus indo pelo mundo, quer dizer, é um processo. O cristianismo é um processo de conhecimento, é um processo de relacionamento com Deus, é É um igual, processo ô de Alice, transformação pessoal. A pessoa não tem dúvida nenhuma como é que ela se transforma. ô, Não há Alice, transformação possível sem dúvida. eu volto àquela metáfora que eu usei da matemática. É igual você dizer assim, eu estou estudando matemática, eu não tenho dúvida nenhuma. Não existe isso. Toda a pessoa que estuda matemática, seja no nível que for, vai ter dúvida em determinado momento. Se não tiver dúvida, é porque não está crescendo no conhecimento da matemática. Então, as pessoas não têm dúvidas porque elas aprenderam uma base, tem uma base teológica, e não procuram evoluir nessa base. Como elas ficam só naquela base que elas já têm eternamente, elas não têm dúvida, porque elas não evoluem. Elas não andam pela estrada da fé. Aí, às vezes, vem a vida com uma crise, um problema, e a pessoa desmonta, porque ela não está preparada para enfrentar novas coisas. Ou Deus chama para Sim, uma missão, a pessoa não consegue desempenhar. Por quê? Porque ela não está preparada. Ela tem um cristianismo cristalizado, congelado. Ela aprendeu algumas verdades e ela não reflete sobre essas verdades, ela não junta outras verdades, sim, ela não faz. Então, ela não vai ter dúvida, é extremamente confortável, mas é um cristianismo congelado, é um cristianismo raso, é um cristianismo que não sim. cresce. É igual se Que é aprendeu. importante isso, É, porque uma pessoa que tem dúvida, às vezes ela pode parecer, você não crê. Não, 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 não. Você crê, mas você está aprendendo, você crê, mas você está se transformando, você é, crê, mas você. E até porque, Vinícius, como é que a gente aprende? Né? Muitas vezes você está ouvindo, por exemplo, gente que não está falando coisa, tem uma leitura muito correta da Bíblia. Acontece, gente. sim, sim, Temos diferentes teologias dentro do cristianismo, sim. diferentes leituras da Bíblia, você sabe disso? Então, essa coisa, existem muitas denominações, por exemplo, que tem uma relação muito de troca com Deus, né? Então, dá o seu não sei o quê para ganhar não sei o quê de Deus. Eu não acredito nisso, nem você, né?
Talvez essa pessoa precise ouvir um pouco mais outras pessoas, ler mais, né? E ter dúvidas quanto a isso. Porque ficar Alice, só na certeza tem alguma coisa errada. vamos voltar ao exemplo da matemática pela terceira vez. É muito comum uma pessoa não ter dúvida da matemática que aprendeu no ensino fundamental. Fração, somar, subtrair, equação do primeiro grau, coisas extremamente simples. Não tem dúvida nenhuma. Mas isso quer dizer que você sabe matemática? Não, 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 não. Agora, se você já juntar o material do ensino médio, você talvez já vai ter dúvidas. Se você juntar sim, material de matemática do ensino superior, com certeza você terá muito mais dúvidas. E se você for fazer mestrado e doutorado, as dúvidas vão crescer. E você, para superar essas dúvidas de nível mais alto, você vai requerer mais esforço. Vai ser mais tempo, mais esforço. Então, sim. você dizer que não tem dúvida é porque você se contentou com o conhecimento que você já tem. Aquilo está bom. Eu não quero mais, eu não quero saber mais. E aí a pessoa coloca na tua frente uma pergunta, vem um jovem e diz assim para você: Ah, como é que a gente prova que Deus existe? Cara, engasga. A Bíblia diz isso. Aí o jovem responde: Ué, mas a Bíblia é uma coisa que pressupõe a existência de Deus. Senão você não acreditaria numa palavra de Deus. Você tem que me explicar fora da Bíblia. Aí a pessoa engasga e não sabe o que dizer. Por quê? Porque ela não foi evoluir no conhecimento Sim. dela para poder ter resposta para coisas como essa. Então, a falta de dúvida significa uma cristalização, um congelamento do conhecimento e da busca por crescimento espiritual, que é um mandamento. Lá em 1 Pedro, que é 3,15, se não me engano, diz assim: estejam sempre preparados para responder, para dar as razões para a esperança, a fé que há no coração de vocês. Então, se alguém me perguntar por que eu acredito em Jesus, porque Jesus é quem eu digo que ele é, o que eu acredito que ele é, eu tenho que estar preparado para responder. Também Porque para dizer por quê, lógico. eu não basta eu chegar e dizer, não, eu acredito em Jesus, se você quiser não acredita, mas eu acredito e eu não tenho razão para te dar. Não é esse o mandamento. O mandamento é estejam preparados para dar as suas razões. Senão você não convence o outro. E a outra coisa é, nunca tenha vergonha de ter dúvidas, É porque claro. essa foi uma experiência muito interessante que eu tive. Vinícius foi meu primeiro professor de escola dominical e, obviamente, como era meu marido, eu sempre me senti no direito de fazer todas as perguntas que eu tinha dúvidas. E as pessoas, elas tinham uma certa perplexidade com as minhas perguntas, porque, sim, você tem esse tipo de dúvida. Eu acho que muita gente tinha as mesmas dúvidas, mas não É. ia levantar a Só mão que e não dizer que tinha dizia. dúvida, Só entendeu? não dizia porque ele tinha vergonha de dizer que era cristão, que estava 20 anos Exatamente. na igreja e tinha aquela dúvida. Então, seja como você sempre brinca com a história, um cristão sem vergonha. Não é sem vergonha de safado, é sem Sem moral, é. vergonha de perguntar as suas dúvidas, porque elas são sempre legítimas. São sempre bem-vindas. Bom, É, é isso aí. Eu acho que já abordamos o problema. Acho que você já que está nos ouvindo sim. sabe aqui agora as diferenças e eu espero que você tenha perdido o receio, a vergonha, a dificuldade de falar das suas dúvidas. Não há nada de errado, não há nada de pecaminoso, não há nada de ruim nisso. Pelo contrário, acostume-se a discutir, a debater aquilo que te incomoda para que você possa crescer na fé. Alice, as suas palavras finais? É isso, gente. Tire suas dúvidas, siga em frente. Lembre-se que cristianismo é para ser uma coisa muito boa na sua vida e não é para ser uma dificuldade, né? A vida já tem as suas dificuldades e o cristianismo é uma forma de te ajudar a enfrentá-las, a viver com elas,
a ficar mais, se sentir mais seguro nesse lugar, nesse planeta. Então, a dúvida não é para ela ser um problema, é para ela ser, para você, uma forma de chegar num lugar melhor, de conhecer melhor, de se tornar uma pessoa melhor. Então, não desista, vai buscar as respostas para as suas dúvidas correndo, porque vale a pena. Bom. E não esqueçam de dar o like, nos seguir nas redes, mandar essa nossa postagem aqui para alguém que está precisando desse conhecimento. Bom, obrigado pela sua presença aqui, conforme a Alicia disse, nos apoie, porque nós precisamos divulgar mais o Evangelho de Jesus, as coisas relacionadas com ele, que é isso que nos move aqui. Não há outra razão, não há outro motivo para o nosso trabalho aqui. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.